Você já sentiu como se algo invisível estivesse bloqueando o avanço da sua vida espiritual? Como se orasse, buscasse, mas ainda faltasse algo para romper? A verdade é que existe uma porta espiritual que poucos conseguem atravessar. Uma porta que Jesus deixou aberta, mas que só se revela a quem decide ir além do comum. Essa chave foi entregue há séculos e tem o poder de restaurar, libertar e transformar completamente quem a usa com fé. O jejum de 3 dias, segundo Esdras. Um jejum que não é apenas uma abstinência, mas uma entrega total. Quando Esdras convocou o povo, ele sabia que o futuro dependia da obediência deles. E é isso que o Espírito Santo quer te lembrar hoje. Talvez o que você tem enfrentado, a escassez, o cansaço, as batalhas internas, talvez não seja falta de esforço, mas falta de separação. Fique comigo até o final. Vou compartilhar neste vídeo de forma simples e direta a chave que Dr. David Paul Yonggi-cho, um grande avivalista, ministro evangélico coreano, entregou para a sua geração, que mudou drasticamente a vida de pessoas comuns como eu e você e as tornaram extraordinárias. Tenho a plena convicção que atrás desse conhecimento neste vídeo, o Espírito de Deus vai abrir o seu entendimento e te mostrar como esses 3 dias de jejum podem mudar a sua história por completo. Quando Esdras se viu diante de um desafio impossível, conduzir famílias inteiras por um caminho perigoso, repleto de inimigos e incertezas, ele entendeu que não bastava estratégia humana, precisava de uma intervenção divina. E foi ali, às margens do rio Ahava, que ele declarou um propósito: buscar o favor de Deus através de um jejum de 3 dias. Não havia exércitos, não havia garantias, apenas fé. E talvez hoje você também esteja às margens do seu próprio rio Ahava, cercado por medos, dúvidas e decisões que parecem maiores do que você. Esdras não pediu ajuda ao rei, não confiou em recursos humanos. Ele confiou em Deus. E o resultado foi sobrenatural. O povo chegou ao destino em segurança e tudo o que lhes pertencia foi preservado. Esse mesmo princípio espiritual continua vivo. O jejum de Esdras não é um ritual antigo, é uma chave atual. É um momento em que você se esvazia de si mesmo para ser completamente cheio da presença de Deus. E quando isso acontece, nenhuma força contrária permanece de pé. Meus amados, imaginem comigo por um instante 80.000 pessoas reunidas às margens do rio Ahava, cada uma carregando não apenas seus bens, mas também seus sonhos, medos e expectativas. Ouro, prata, vasos preciosos, riquezas humanas que despertariam a cobiça de qualquer inimigo. Mas algo ainda maior se movia nos céus. Durante aqueles 3 dias, enquanto o povo se abstinha de alimento e água, não era apenas o corpo que clamava, era a alma pulsando em oração intensa, entregando cada medo, cada ansiedade, cada plano ao Senhor. E é aqui que entra o mistério. Deus enviou seus anjos guerreiros para proteger cada passo daquela caravana. Nenhuma vida perdida, nenhuma riqueza roubada, nenhuma ameaça prevaleceu. Queridos, percebam, não estamos falando de milagres comuns, mas de intervenção direta do céu, de uma força sobrenatural tão poderosa que nem mesmo o olho humano poderia compreender. E o mesmo Espírito que abriu o caminho para Esdras, hoje sussurra ao seu coração. Talvez você ainda não tenha experimentado essa proteção, essa multiplicação, porque ainda não ousou se entregar completamente, porque ainda não tocou na chave dourada que Jesus lhe ofereceu. Você quer descobrir o que acontece quando a glória de Deus se derrama sobre uma vida que se separa totalmente para Ele? Então continue comigo, porque nos próximos minutos você vai entender por que o jejum de 3 dias pode transformar não apenas circunstâncias, mas destinos inteiros. O jejum de 3 dias, segundo o modelo de Esdras, não é apenas uma prática espiritual antiga. É um caminho para perceber a ação de Deus em áreas da nossa vida que muitas vezes não conseguimos alcançar sozinhos. Durante esses dias, o corpo sente a falta de alimento, mas é a alma que se aproxima de Deus com intensidade em oração, meditação e reflexão. Em muitos relatos, aqueles que seguiram esse jejum experimentaram mudanças profundas. Decisões que pareciam impossíveis se tornaram claras, relacionamentos antes fragilizados foram restaurados e até situações financeiras começaram a se reorganizar de forma surpreendente.
Tudo isso acontece não por uma fórmula, mas pela presença de Deus sendo sentida de maneira tangível. É como se, ao nos afastarmos do mundo por 3 dias, criássemos espaço para que Ele trabalhasse de maneira mais direta em nossas vidas. O segredo está na entrega sincera, na concentração espiritual e na intenção de buscar a orientação e proteção de Deus. E é justamente isso que faz o jejum de Esdras ser tão relevante, mesmo para quem vive nos dias de hoje. Antes de iniciar o jejum de 3 dias, é importante preparar o coração e a mente. Não se trata apenas de abster-se de alimentos ou bebidas, mas de criar um espaço consciente para Deus agir. Uma boa preparação inclui escolher um período em que seja possível se dedicar à oração e à reflexão, sem compromissos que possam causar distração. Gradualmente, reduza o consumo de alimentos e entretenimentos mundanos, como redes sociais e televisão, para que o corpo e a mente já comecem a se desligar das preocupações cotidianas. Durante o jejum, estabeleça horários regulares de oração e meditação, manhã, meio-dia, tarde e noite, para que cada momento de abstinência física se transforme em entrega espiritual. Mesmo que precise adaptar o jejum por questões de saúde, como utilizando sucos naturais ou frutas, o essencial é a sinceridade do coração. É essa disciplina consciente que permite que a presença de Deus seja percebida de forma mais clara, que a mente se abra para novas respostas e que mudanças concretas comecem a surgir nas áreas em que buscamos intervenção divina. Durante o jejum, algo além do físico começa a acontecer. A sensibilidade espiritual se intensifica. Não é algo que se vê com os olhos humanos, mas se percebe no silêncio do coração e na clareza das decisões. Cada momento de abstinência de alimento ou distração se torna uma oportunidade de ouvir Deus de forma mais direta, de perceber detalhes que antes passavam despercebidos. Muitas vezes, pequenos sinais ou pensamentos repentinos, intuições ou lembranças indicam caminhos que precisam ser seguidos. É como se o véu entre o natural e o espiritual fosse suavemente removido, permitindo que a presença de Deus guie cada passo. Essa abertura não é automática, exige paciência, perseverança e um coração sincero, disposto a buscar orientação e transformação. É justamente nesse processo que o jejum de Esdras se torna um instrumento de renovação, trazendo equilíbrio, clareza e força para enfrentar desafios que antes pareciam intransponíveis. Ao longo dos anos, inúmeros relatos mostraram o impacto profundo do jejum de 3 dias na vida das pessoas. Dr. David Paul Yonke-Shaw relata a história de um empresário que enfrentava dívidas aparentemente impossíveis de resolver. Sentiu-se sem saída, mas decidiu seguir o modelo de Esdras. Durante 3 dias, isolou-se em oração e entrega total, abstendo-se de distrações e mantendo o foco no clamor a Deus. Após esse período, novas oportunidades surgiram de maneiras inesperadas. Clientes antigos retornaram, parcerias se consolidaram e a situação financeira começou a se reorganizar. Outro exemplo envolveu uma mãe preocupada com a saúde de seu filho. Por 3 dias, dedicou-se à oração e ao jejum, colocando toda a sua fé nas mãos de Deus. Ao final, houve sinais claros de melhora, que os médicos não conseguiram explicar de forma natural. Esses relatos não buscam impressionar ou criar expectativas irreais, mas ilustrar o poder do jejum quando praticado com sinceridade, fé e entrega. O jejum, nesse sentido, funciona como um catalisador, não resolve sozinho, mas cria espaço para que Deus atue de forma prática e perceptível na vida daqueles que se dedicam a Ele com o coração aberto. O jejum de 3 dias possui uma dinâmica própria, e cada dia desempenha um papel distinto na transformação espiritual e emocional. No primeiro dia, é comum que o corpo e a mente reajam à ausência de alimento ou distrações. Surgem desconfortos físicos, pensamentos de dúvida e a sensação de que a tarefa é difícil demais. Mas é exatamente nesse momento que se inicia a renovação interna. É quando a fé precisa se sobrepor à resistência natural e a entrega deve ser consciente. No segundo dia, muitas pessoas relatam uma clareza espiritual crescente. A mente se acalma, a percepção de detalhes espirituais se intensifica e a sensibilidade para ouvir a voz de Deus se amplia.
Sonhos, insights e pequenas revelações começam a aparecer, mostrando caminhos antes invisíveis. Já o terceiro dia é frequentemente descrito como o ponto de ruptura e renascimento, quando o corpo está mais frágil, mas a alma mais desperta. É nesse momento que experiências de paz, confiança e entendimento profundo se manifestam e decisões importantes, mudanças de comportamento e reconciliações podem surgir. Entender essas fases ajuda a encarar o jejum com paciência, reconhecendo que cada etapa tem um propósito específico e que a transformação não acontece de forma imediata, mas de maneira progressiva e sólida. Embora o jejum de 3 dias seja uma prática poderosa, é essencial lembrar que ele deve ser feito com responsabilidade e discernimento. Cada pessoa precisa considerar sua saúde física e emocional antes de iniciar, especialmente aqueles com condições médicas pré-existentes, como diabetes, hipertensão ou problemas cardíacos. Adaptações como o uso de sucos naturais ou frutas são perfeitamente válidas e não diminuem a eficácia espiritual, desde que o coração esteja entregue e a mente concentrada. Além disso, é importante organizar o ambiente para favorecer a introspecção, desligar distrações eletrônicas, criar momentos específicos para oração, meditação e leitura da palavra, e manter um diário espiritual para registrar sonhos, insights e pensamentos significativos que surgirem. A disciplina durante e após o jejum também é fundamental. Continuar nutrindo a alma com oração, estudo bíblico e práticas de gratidão garante que os efeitos do jejum se prolonguem e produzam mudanças duradouras. Lembre-se, o jejum não é uma fórmula mágica, mas uma oportunidade de alinhamento com Deus que gera clareza, discernimento e fortalecimento interno, preparando cada pessoa para enfrentar desafios e tomar decisões com mais sabedoria e confiança. Agora, meus queridos irmãos e irmãs, é o momento de decidir. O jejum de 3 dias, segundo o modelo de Esdras, não é apenas uma prática antiga, mas uma oportunidade real de transformação. Ele convida cada um a se separar do cotidiano, a dedicar tempo, pensamentos e coração a Deus e a confiar na ação divina em áreas que muitas vezes parecem impossíveis de mudar. Não se trata de um ritual para impressionar, nem de uma promessa de resultados imediatos. É um exercício de fé, entrega e perseverança. Ao marcar esses 3 dias em seu calendário e se preparar com disciplina, oração e reflexão, você cria espaço para que a presença de Deus atue com clareza, restaurando relacionamentos, abrindo portas, fortalecendo decisões e trazendo paz interior. Que esta seja a hora de começar, de se comprometer com sinceridade e de permitir que o Espírito Santo guie cada passo durante e após o jejum. Confie que, assim como fez com Esdras e com tantos outros ao longo da história, Deus também responderá às suas orações, transformará suas circunstâncias e abrirá novas possibilidades em sua vida. Que a decisão de jejuar seja o início de uma nova estação de fé, esperança e abundância.